Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 2 de outubro, nós vamos meditar de Joel, do capítulo 1 ao capítulo 3. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos iniciar o livro de Joel. Então, se iniciamos livros, temos mapa bíblico, exatamente. Iniciamos, no livro de Oséias, os profetas menores, e vamos prosseguindo aqui com o livro de Joel. Lembrando que o profeta Joel, ele é o próprio autor do seu livro, e o nome dele significa O Senhor é Deus. Ele vai escrever o livro dele, o livro de Joel, para um público-alvo, e esse público-alvo é Jerusalém, Reino Sul, Judá. E ele tem 3 temas aqui muito evidentes nesse livro. Que Deus ele vai julgar o pecado, que Deus exige do seu povo o arrependimento, e Deus restaura e abençoa aqueles que se arrependem e se entregam a Ele. Então tem 3 temas aqui que muito vai ser explorado no livro de Joel. Nós podemos ver que o livro de Joel, ele é um livro, como eu relatei ontem, um livro com 2 objetivos. Ele traz o contexto histórico que você já conhece, que nós já estamos trazendo desde os profetas maiores, mas ele traz também outro objetivo, que é o profético. Há uma profecia que nós aguardamos o cumprimento aqui no livro de Joel, e nós vamos falar sobre ela daqui a pouquinho, Então, ele começa no capítulo 1, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Então, nada de diferente, Geralmente os livros se começam falando um pouquinho sobre o seu autor, Quem é ele, qual é a sua linhagem, Da onde ele vem. Ouvi isto, ó velhos, escutai todos os habitantes da terra, aconteceu isso em vossos dias ou nos dias dos vossos pais? Narrai isso aos vossos filhos, às filhas, para que eles façam aos seus filhos e os filhos desses a outra geração. Ou seja, o que Joel está falando, olha, que tudo aquilo que o Senhor tem trazido seja conhecido de geração a geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E aí ele fala, o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Então, nós já podemos ver logo aqui no início que o livro de Joel vai trazer catástrofes naturais. Aqui nós estamos vendo, um ataque em massa de gafanhotos, Então ele vai falar que aquilo que deixou o gafanhoto cortador, ele não está falando de espécie de gafanhoto, ele está falando que uma leva de gafanhoto, um enxame de gafanhoto veio, e cortou, comeu tudo aquilo que ele encontrava pela frente. Só que esse gafanhoto, nós sabemos que ele tem apenas 3 meses de vida, mas um poder de reprodução assustadoramente. Cada gafanhoto pode colocar até 300 ovos. Então, aquilo que essa primeira leva de gafanhotos não conseguiu consumir, vai vir a geração futura, não é? A proliferação dele, que é o gafanhoto devorador, Aquele que vai vir devorar aquilo que o primeiro não conseguiu comer. Então ele está falando disso, desse poder de destruição, Que ele usa a figura do gafanhoto. E aí ele fala, ébrios, despertai-vos, chorai, uivai, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio o povo contra a minha terra,
poderoso, inumerável, os seus dentes são dentes de leão, e ele tem queixas de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra, e os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamento, ó virgem, que pelo marido da tua mocidade está cingida de pano de saco cortado, está a casa do teu senhor. A oferta de manjar e de libação, os sacerdotes, ministros do Senhor estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído e a vide secou e as olivas se murcham. Então ele usa aqui 3 frutos da terra, né? 3 frutos, bem comum a comparação de Deus com o seu povo, né? Então você vai ver sempre ali o povo de Deus, o povo de Israel, né? Sendo comparado com a vide, sendo comparado aqui, né? Também com a oliva. Então ele vai trazendo essas plantas que eram nativas, que eram fruto, né, da terra deles, e era dali que se tirava muito sustento. Então ele vai falando que a vide secou, a figueira murchou, a romeira também, a palmeira, a macieira, toda a erva do campo secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingivos de pano de saco, lamentai, sacerdote. Então, mais uma vez ele traz o vai, ministro do altar. Vinde, ministros do meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e libação. Então, você sabe que era comum naquela época um sinal de arrependimento. E qual era esse sinal? Rasgar as vestes, vestir pano de saco, colocar cinzas sobre a cabeça, prantear, jejuar, né? Então, mais uma vez aqui, no capítulo 1, a gente já viu isso por 2 vezes, ele convocar. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai anciões, todos os moradores da terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao vosso Deus. Então Joel está dizendo, se há uma saída, essa saída é o Senhor. É clamar a Ele, é se arrepender, né? É realmente colocar a cara no pó, né? Ou seja, fazer tudo aquilo que é preciso no processo de arrependimento. Ah, que dia, porque o dia do Senhor está perto, vem como assolação o do Todo-Poderoso. Então, esse dia do Senhor é o quê? É o acerto de conta, é aquele dia, né, onde não tem mais para onde correr. Chegou o momento, né, onde é derramado a taça da ira de Deus. Então, é esse tempo aqui que o profeta está descrevendo aqui. Acaso não está destruído o mantimento diante dos teus olhos e da casa do vosso Deus a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, a manada de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam, suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou o pasto do deserto. E aí o capítulo 2 vai reforçar ainda esta convocação que o profeta faz no capítulo 1. E ele começa dizendo, tocai a trombeta em Sião e dai voz, rebate no seu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor já está próximo.
dia de escuridade, de densas trevas, dia de nuvens, de negridão, como a alva por sobre o monte, assim se difunde um povo grande e poderoso, o qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai o fogo devorador, atrás chamas que abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado. Nada se escapa. A sua aparência é de cavalo, como cavalheiros que correm, estrondeando como carros, vem saltando pelos cumes do monte, crepitando como chamas de fogo que devora os restolhos, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem. Correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, a cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Arremetem-se contra lanças e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem nas casas, pelas janelas entram como ladrão. Diante disso, treme a terra, os céus se abalam, a lua e o sol se escurecem e as estrelas retiram o seu esplendor. Difícil, não é? Essa situação narrada pelo profeta? Pois é, o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem poderá suportar? E aí ele vem falar das misericórdias de Deus. E mais uma vez, Joel convoca o povo ao arrependimento. Ainda agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Com isso, jejum, choro, pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericórdio, compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e arrepende-se do mal. Como nós vimos isso, não é? Quantas vezes essa taça estava para transbordar e Deus esperava pacientemente, com grande benignidade e misericórdia, o arrependimento do seu povo. Quem sabe não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, ou seja, o arrependimento atrai bênção de Deus sobre a nossa vida. Uma oferta de manjares e libação para o Senhor, vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum e proclamai uma assembleia solene. Mais uma vez ele pede isso. Congregai, povo, santificai congregação, ajuntai os anciões, reúnem os filhinhos, até aqueles que amam, que mamam, ninguém fique de fora. Saia o noivo da sua recâmara, ou seja, do seu quarto, e a noiva do seu aposento, ou seja, nem mesmo aqueles que estavam em noite de núpcias, porque era costume de Israel que aquele que tinha se casado, né, não era nem convocado para a guerra, ele era preservado no seu primeiro ano de casamento. Aqui a situação é tão extrema que até mesmo aqueles, né, que acabaram de casar são convocados. Chorem, sacerdotes, ministro do Senhor, entre o pórtico e o altar. Então aqui o pórtico é o quê? Ali, quando a gente vê a planta do Templo de Salomão, o pórtico é aquela entrada, aquela varanda inicial que tem ali, né? Onde todos têm acesso. Ali é o pórtico. Então ele fala
que os sacerdotes devem chorar, os ministros devem chorar, ou seja, iniciar um processo de arrependimento dali da varanda do templo até chegar ao altar, que é o local do sacrifício. Nesse caminhar, eles devem orar, né? Eles devem jejuar, eles devem sim rasgar o seu coração. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não os entregue a tua herança ao opróbrio. Essa deveria ser a oração que eles deveriam fazer, para que as nações façam escárnio deles, porque hão de dizer entre os povos: onde está o teu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da terra e compadeceu do seu povo. Olha aqui a mensagem de esperança. E respondeu e disse-lhe: eis que vos envio cereal, vinho, óleo, deles sereis fartos, e não entregarei mais ao opróbrio das nações. Mas o exército que vem do norte eu removerei para longe de vós, lançá-lo-ei numa terra seca e deserta, lançá-lo-ei a vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá as suas podridões, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos dos desertos reverdecerão, ou seja, haverá um renovo de força, de coisa verde no deserto. Olha que coisa linda, né? O Senhor vos dará justa medida de chuva, fará descer como outrora, chuva temporã e a chuva seródia. Lembrando que a chuva temporã é aquela que prepara a terra para que haja o plantio. E a seródia é aquela chuva que prepara o fruto para a colheita. E tudo isso não de forma desordenada, mas na medida certa, para não estragar nem mesmo o plantio e nem a colheita. Só Deus pode trazer o equilíbrio entre a natureza, né? Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pelo migrador, destruidor, cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outro. Ou seja, né? Deus está falando aqui que o gafanhoto era exército dele para cumprir o propósito dele, mas se ele se arrependesse, haveria bênção e restituição. Comereis abundantemente e vos fartareis, louvareis o meu nome, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro. Olha que coisa mais linda. E o meu povo jamais será envergonhado. E aí, a promessa. Lembra que eu falei que Joel era histórico e profético? Agora, vamos falar do profético. E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visão, até os servos, as servas, derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei os prodígios no céu, na terra. Olha o prenúncio que ele fala aqui sobre o tempo do fim. E muitas dessas coisas temos noticiado essas ocorrências. Mostrarei prodígios nos céus e na terra: sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas. Olhe só o que ele está falando. Nós tivemos, né, eclipse solar, lunar, né? Olha só, e a lua em sangue, nós já tivemos noticiado isso aqui.
antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, antes do grande e terrível dia, nós vamos ver a própria natureza proclamar que é chegado o tempo. E acontecerá que todo que invocar o meu nome, o nome do Senhor, esse será salvo. Porque no monte de Sião, em Jerusalém, estão os que foram salvos, como o Senhor prometeu, entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Então, há uma promessa, sim, de um derramar extraordinário do Espírito Santo. E nós temos sido ministrados, né, principalmente na igreja que eu congrego, de que este é o derramar do Espírito Santo que preparará a igreja para o arrebatamento. É chegado o tempo dos fins, é chegado o cumprimento da profecia. E eu quero que o seu coração esteja ansiando, né, por este derramar, por esta promessa de derramamento do Espírito profetizado por Joel para os finais dos tempos. E aí o capítulo 3, né, que é o nosso último capítulo de hoje, consequentemente, o final do livro de Joel. Amanhã nós já vamos para Amós, que é mais um livro dos profetas menores. Então, eis que naqueles dias, naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá, e agora sim, ele volta, ele dá uma pausa, traz uma mensagem profética e logo em seguida ele começa a trazer, né, fatos ali para aquela época, para aquele povo, fatos históricos, né? Congregai todas as nações e farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo-me a terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes e venderam meninas por vinho que beberam. Que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filistia? É isso vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Visto que levantaste sobre a prata e o meu ouro, e as minhas joias preciosas metestes nos vossos templos, vendeste os filhos de Judá, os filhos de Jerusalém, os filhos dos gregos, apartar para longe dos teus limites. Eis que suscitarei do lugar por onde os vendestes e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Apressai e vinde todos os povos em redor, congregai-vos para ali, o Senhor faze descer os teus valentes. Levante-se, nações, e siga para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações ao redor. Lançar a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, de seu compartimento transborda, porquanto a sua malícia é grande. Aqui ele fala de um vale de decisão, que é o vale de Josafá, né? Esse vale aqui refere-se, né, quando o Senhor trouxer juízo sobre todas as nações. E aqui, né, o julgamento de Deus e os decretos dele, ele não é num todo, ele é individual. E nós podemos ver que aqui, né, Joel, vai trazer essas profecias e que nós devemos estar muito atento a elas, né? Ele fala constantemente aqui, não só sobre a questão de Israel, mas também de nós como igreja de Deus. E aí ele fala assim: o Senhor brama em Sião e fará ouvir de Jerusalém, os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela.
E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, Edom se fará um deserto abandonado por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, Jerusalém de geração em geração. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Queremos estar atento sempre àquilo que o Senhor quer nos falar através da Tua palavra. Sabendo que a Tua palavra ela é viva e eficaz, e nela confiamos, e nela está colocado o nosso olhar. Que o Senhor sempre tenha acesso ao nosso coração e converta o nosso coração, para que possamos estar mais perto de Ti, dia após dia. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.